Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Moré Malachi Ben Israel, aqui de nossa sinagoga Anusim, Brasil. Estamos aqui na cidade de Criciúma, Santa Catarina, sul do Brasil. E se você quiser nos conhecer, se você quiser visitar a nossa sinagoga, podemos agendar aí uma visita, né? Você poderá vir até a cidade de Criciúma, ou de avião, ou de automóvel, ou de ônibus, né? Independente de onde você estiver, seja lá no norte, no nordeste, ou mesmo aqui no sul, bem próximo, né? A região aqui da Grande Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro. Estamos aguardando a sua visita. Venha nos visitar, venham conhecer a nossa comunidade, a nossa sinagoga Anusim Brasil. Então hoje já estamos no 4º dia da semana. Lembrando que hoje, ao pôr do sol, nós estaremos iniciando o jejum de 9 de Av, né? Hoje faremos o jejum de 9 de Av. Então o jejum ele vai começar antes do sol entrar. Então no pôr do sol entra já o dia 9. Então antes do sol entrar, conforme já mencionamos, é importante que a gente faça a nossa refeição. Não precisa, como diz nossos sábios, fazer uma refeição festiva, porque afinal de contas não estamos num período de festa, mas que você possa sim se alimentar, se alimente, né? Tenha uma boa refeição, beba bastante líquido, porque depois teremos um período de praticamente 25 horas de jejum, aonde não bebemos e nem comemos, salvo, né, as pessoas que não podem, lactantes, gestantes, né? Então pessoas que dependem de medicamentos, estas estão isentas conforme já mencionamos. Mas se você pode, nada impede, então vamos estar juntos, né? Se Deus nos permitir, estaremos juntos então fazendo este jejum de 9 de Av. Quanto aos serviços da comunidade, na sinagoga, como já mencionamos, nós teremos o serviço do Erev, Tibeav, que é o serviço de após o pôr do sol. Estaremos na sinagoga às 19 horas, já dentro do dia 9, estaremos na sinagoga para o serviço religioso. Após o serviço religioso, voltamos para casa. Pela manhã, vamos voltar novamente na sinagoga para o serviço de Shacharit. E neste dia, então, nós começamos um pouquinho mais tarde, às 9h30 da manhã. Então, quinta-feira, 9 de Av, serviço de Shacharit, às 9h30. Então, no serviço da manhã, teremos o serviço do Shacharit e também com o estudo de um texto de nossa bendita Torá. E à tarde teremos o serviço da Minhá e logo depois que o sol entrar, faremos o serviço de Arvit e no final do serviço do Arvit é que então quebramos o jejum. Então é importante que você também possa deixar uma comida preparada, né? Para que você possa então ter esse alimento após a quebra do jejum. Você pode cozinhar dentro do dia 9? Pode, não tem problema nenhum, desde que você tenha cuidado se você vai estar em jejum e você não provar a comida, porque se você provar, você acaba quebrando o jejum.
Então, se você quiser preparar a sua comida, pode preparar, pode acender fogo, não tem problema nenhum. Pode trabalhar, pode, conforme também já explicamos. Agora, quanto à questão dos preparativos, também já mencionamos, uma roupa simples, não usamos nada de couro, não tomamos banho dentro do dia 9, não usamos perfume, cremes, nada disso, tá? Nada de joias, tiramos tudo, brinco, tudo que as mulheres usam é retirado, porque este dia é o dia do luto, tá bem? Então, hoje nós estamos no dia 8 de Ave, do ano de 5.786, e pelo calendário gregoriano, hoje, dia 22 do mês de julho, né? Eu quero aqui então dar as boas-vindas a todos, sejam todos bem-vindos à Casa dos Bnei Anusim, e a você que hoje está completando mais um ano de vida, parabéns, Mazal Tov, e que Hashem lhe abençoe grandemente. Vamos então à leitura da quarta aliá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim, venatam lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorá. E chamou Moshe a todo Israel e disse-lhes: Escuta, ó Israel, os estatutos e os juízos que eu falo aos vossos ouvidos hoje, e os aprendereis e os guardareis para cumpri-los. O Eterno nosso Deus fez conosco uma aliança em Horebe. Não com os nossos pais fez o Eterno este pacto, mas conosco, todos nós aqui vivos neste dia. Face a face falou o Eterno conosco, todos nós aqui vivos neste dia. Face a face falou o Eterno convosco no meio do fogo, estando eu naquele tempo entre o Eterno e entre vós, para vos anunciar a palavra do Eterno, porque tivestes medo do fogo e não subistes ao monte. Então ele disse assim: Eu sou o Eterno teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa dos escravos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, figura alguma do que há em cima nos céus e embaixo na terra, e nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem os servirás, pois eu sou o Eterno teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, sobre terceiras e sobre quartas gerações, aos que me aborrecem, e faço misericórdia até 2000 gerações, aos que me amam e aos que guardam meus preceitos. Não jurareis em nome do Eterno teu Deus em vão, porque não livrará o Eterno ao que jurar seu nome em vão. Guardarás o dia do Shabat para santificá-lo, como te ordenou o Eterno teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, e o 7º dia é o sábado do Eterno teu Deus. Não farás nenhuma obra, tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, teu boi, teu jumento, teu animal, teu prosélito que estiver em tua cidade, para que descanse teu servo e tua serva, bem como tu. E lembrarás que servo foste na terra do Egito, que de lá te tirou o Eterno teu Deus com mão forte e braço estendido. Portanto, te ordenou o Eterno teu Deus para fazer o dia de sábado. Honrarás a teu pai e a tua mãe, como te ordenou o Eterno teu Deus, para que se prolongue os seus dias e para que seja bem para ti na terra que o Eterno teu Deus te dá. Não matarás, e não adulterarás, e não furtarás, e não darás falso testemunho contra o teu próximo, e não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, seu servo, sua serva, seu boi, seu asno e tudo
o que seja de teu próximo. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet vehayo lanu atah betoreinu, Baruch atah Adonai noten hatorá. Na quarta aliá, vimos que Moshe fala aqui no primeiro Passuk, capítulo 5, verso 1, e chamou Moshe a todo Israel e disse-lhes: escuta, ó Israel, ou ouve, Israel. Então, aqui nós vimos parte do Shema. Ouve, Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Moshe chama o povo para que ouçam os mandamentos do Eterno. E na leitura de hoje, vimos uma repetição dos 10, como escrito, pronunciamentos, 10 mandamentos. E o que já comentamos nos anos anteriores, e fazemos também menção neste nome, é a palavra usada aqui com referência ao quarto mandamento. Moshe faz aqui, menciona os 10 mandamentos, porém o quarto mandamento e esses 10 mandamentos, que também estão escritos lá no livro de Shemot, Êxodo, capítulo 20, que aqui constam também os 10 mandamentos, aqui no mandamento do Shabat, diz assim, com referência ao Shabat: Zahor et Yom HaShabbat lekadesho, ou lekadeshá, ou seja, estejas lembrado do dia de sábado para o santificar. Zahor et Yom HaShabbat lekadesho, esteja lembrado do dia do Shabat. Porém, foi dito aqui em Vaet Hanan, no livro de Devarim, aqui está escrito assim: Shamor et Yom HaShabbat lekadesho. Shamor et Yom HaShabbat lekadesho, que traduzido é: guardarás o dia de sábado para santificar. Ou seja, lá em Shemot, capítulo 20, está escrito: esteja lembrado, ou seja, lembra-te do dia do sábado. E aqui em Devarim, em Deuteronômio, está escrito: guardarás o dia de sábado. Então, é o que nós pronunciamos muito em nossa sinagoga. Falamos muito a respeito disso, que o mandamento não é somente de lembrar. Em Shemot, capítulo 20, fala para que o povo lembrasse do Shabat. Aqui em Devarim, fala para o povo guardar o Shabat. Então, é o que nós temos falado. Lembrar não justifica, não é cumprimento de Torá. Quando eu lembro, mas não faço, eu não estou cumprindo o mandamento. É como um patrão que dá ordem ao empregado. Ele ouve, né? Ele ouve, mas
ele não faz. Então, ele ouviu, mas não fez. Então, não cumpriu nada. Então, o Shabat, quando fala lá em Shemot, guardarás, e aqui em Vaikra, ou melhor, lá em Shemot fala lembrarás, ou lembra-te do Shabat, e aqui em Devarim fala guarda, então só lembrar não justifica. Então temos que lembrar e guardar, porque se eu somente lembro que é Shabat, mas eu não guardo, eu não estou cumprindo nada. Então é lembrar e guardar, lembrar e guardar, ou seja, Zahor e Shamur, lembrar e guardar. Então não é só lembrar, né? Mas é guardar. Então o mandamento que aqui é concernente ao Shabat é na questão de Zahor e Shamur, também está relacionado com todos os mandamentos. Então, lembrar de que a Torá proíbe adorar imagem. Lembrar e não fazer, né? Então não pode fazer. Então é lembrar, e aqui no Shabat é lembrar e guardar. Então, em alguns mandamentos eu não posso fazer, que eu não posso adorar a imagem de escultura, mas outros eu tenho que cumprir, no sentido de fazer, né? De obedecer. Então, guardar o Shabat, lembrar e guardar. Se eu só lembrar e não guardar, não está correto. Então, na questão de uma idolatria, o pecado da idolatria, também a pessoa sabe que não pode, então não deve fazer. Quando ela faz, nesse caso, ela transgride o mandamento. Então, foi Moshe traz aqui a essa geração que nasce no deserto, que nasceu no deserto, ensinando a eles os mandamentos. É isso, pessoal. E nós seguimos, né, na nossa caminhada, em obediência à nossa bendita Torá, e sempre pedindo que Hashem, nosso Deus, tenha compaixão de nós, tenha misericórdia de nós. Então, ficamos por aqui, lembrando que ao pôr do sol, iniciaremos então o nosso dia 9 de Ave com o jejum, lembrando que nós não nos cumprimentamos, não falamos nada, nem bom dia, nem shalom, nem nada. Apenas um gesto de cabeça, né? Porque o dia em que vamos estar vivendo é um dia de luto, certo? Então, quero reforçar aqui o convite, convidá-los a estarem conosco às 19 horas, permitindo Hashem, em nossa sinagoga, para o serviço de Erev Tibeav. E lembrando então que amanhã, pela parte da manhã, não teremos a leitura da quinta Liá, porque não estudamos a Torá no dia 9 de Ave. Estaremos então às 9h30, permitindo Hashem, 9h30 da manhã, já de quinta-feira, com o nosso serviço de Shaharit. A todos então um ótimo dia, que Hashem os abençoe e vos guarde, livrando de todo mal e de todo bem. Shalom, shalom, Boker Tov, muito bom dia, shalom.